Bom dia! Aqui estamos para o nosso segundo dia desse propósito de jejum, de oração, mas de principalmente observação das nossas palavras, porque nós precisamos ser gratos, reclamar nada, se possível, nenhuma reclamação, mas para isso nós precisamos vigiar. Nós precisamos cuidar, porque as nossas palavras, elas têm muito poder. E nós não queremos amaldiçoar nossa casa, nossa família e aqueles que estão à nossa volta. E para que nós não façamos isso, vamos aprender com esse jejum, com Jesus, através da palavra, como guardar o nosso coração. O Senhor irá nos dar uma direção, uma palavra que nos conduzirá ao plano perfeito dele para as nossas vidas, no nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus, Santo, Santo de Israel, Tu és tudo para nós, Pai. Tu és todo-poderoso, sublime, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração, ó Deus. Tu és o nosso Pai, o autor e o consumador da nossa fé, Deus. Perdoa os nossos erros, perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Erramos, Pai, falhamos, até mesmo involuntariamente. Quando menos percebemos, já pecamos, já erramos, já falhamos. Mas o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus poderoso e maravilhoso, que nos ajuda, que nos fortalece, Pai. Dai-nos a força que precisamos para cumprir o Teu querer, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Hoje nós vamos fazer a leitura aqui no livro de João, como já havíamos dito, mas hoje o versículo é o 3. E o versículo 3 de João vai dizer assim, capítulo 15, versículo 3, vai nos dizer: Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Nesta manhã, o Senhor diz para mim e Ele diz para você que eu e você, nós já estamos limpos, porque nós ouvimos a palavra. E é esta palavra que nos limpa, que nos purifica. Então, ao invés de você reclamar quando você estiver passando por uma luta, por uma prova, dê graças a Deus, porque a palavra diz que a graça dele nos basta. Mas muitas vezes deixamos o nosso querer ultrapassar a graça de Deus. E aí tiramos Deus de primeiro plano e nos colocamos em primeiro plano. E não é isso que Deus quer. Ele diz na palavra dele: eu sou o teu Deus. Eu sou o teu único Deus. Ele é o Deus poderoso. Quando eu e você nos colocamos à frente dele, ele nos deixa fazer o que nós queremos fazer. Porque ou ele faz tudo, ele é o nosso Deus e ele toma conta de tudo, ou ele não faz nada. E somos nós que permitimos. Ou somos nós que impedimos o agir dele na nossa vida. Ele diz para mim, ele diz para você: eu sou a videira. Jesus, ele é a videira. E aí ele disse para nós que nós somos o ramo. Quando Adão pecou, eu e você fomos destituídos dessa videira. Naquele exato momento, Deus disse: como eu farei para trazer o meu povo para perto de mim? Como eu farei para ter novamente um relacionamento com o meu povo? Aí, ele buscou alguém que pudesse tomar o cálice da ira. Ele não encontrou. Ele se despiu da glória dele e veio. Como um cordeiro mudo, se entregou naquela cruz para morrer por mim, para morrer por você. A morte de Jesus, ela tem um propósito: trazer-nos para perto de Deus, ligar-nos à videira novamente. Por isso a palavra de Deus diz:
Eu sou a videira verdadeira. Ele é Deus em Jesus Cristo. E Ele é a videira verdadeira. E aquele que não está na videira, ele vai ser arrancado. Aquele que não está dando fruto, ele não vai ficar na videira. Ele vai ser arrancado e lançado fora. Mas ele diz que aquele que está e está dando fruto, ele irá podar para que dê ainda mais frutos. Eu preciso entender e você precisa entender. A poda são as lutas, as dificuldades, porque não existe luta, não existe prova sem propósito. Todas as lutas, todas as provas que acontecem na minha vida e na sua vida, ela tem um propósito: nos fazer crescer, nos fazer entender que quando Deus nos colocar no lugar altíssimo que Ele quer nos colocar, nós possamos valorizar a luta de alguém, a prova de alguém e saber fazer o que Deus quer que nós façamos pelaquela pessoa. Porque há muitas pessoas que elas passam pela prova, muitos murmuram, muitos reclamam, mas muitos dão glória a Deus porque entendem esta palavra. Que quando nós ouvimos a palavra de Deus, somos limpos, somos purificados, iremos tirar da nossa vida tudo aquilo que nos impede de se aproximar de Deus. Iremos tirar da nossa vida tudo aquilo que nos impede de ter uma comunhão com Deus, porque o sacrifício de Jesus foi muito grande e ele já foi pago e eu não preciso fazer nenhum sacrifício, porque o sacrifício já foi pago. E Jesus, ele diz: a porta é pequena, o caminho ele é apertado e aquele que quer passar por ela, quando chegar do outro lado, encontrará a salvação. Mas ali, naquela porta pequena, naquele caminho apertado, você terá que dizer não a coisas que te afastam de Deus. Porque o preço pago pela minha alma, pela sua alma, foi um preço de sangue. Todo o sangue de Jesus foi derramado para pagar a minha alma, para pagar a sua alma. E isso não tem preço. Então, quando eu e você passamos por lutas, por provas, isso não é nada comparado ao que Jesus passou para pagar o valor da minha alma, da sua alma. Quando passamos por luta, por dificuldade, isso não é nada se pararmos para pensar o quanto ele foi humilhado, o quanto ele foi achibatado, o quanto ele foi esbofeteado. Então o Senhor nesta manhã ele diz para mim e para você: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Se eu e você temos ouvido a palavra, estamos limpos. E depois de limpos, precisamos continuar dando frutos. Valorize o que Deus fez por você naquela cruz. Valorize a você. Se valorize. Coloque os mandamentos do Senhor em ação na sua vida. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo, mas como a ti mesmo. Se ame antes de amar o seu próximo. Porque Deus, ele se alegra quando você se ama, quando você se valoriza, principalmente quando você tem Ele como seu único, suficiente Salvador. Receba essa palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida através dela, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Pai, Santo, Santo de Israel, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem dito, por tudo que o Senhor tem falado. Obrigada, obrigada, Senhor, por ser o meu Deus. Obrigada porque a Tua graça me basta. Obrigada, Senhor, pelas lutas, pelas dificuldades, porque são para que eu possa crescer na Tua presença. Obrigada, Senhor,
Obrigada por ter se preocupado comigo, por ter pensado em mim, por ter pensado como que nós teríamos um relacionamento com o Senhor novamente. Oh Deus, obrigada. Obrigado porque o Senhor se entregou naquela cruz para pagar o preço que eu não conseguiria pagar. Oh Deus, e o preço foi alto. O preço foi pago com teu sangue. Até a última gota do teu sangue foi derramado nesta terra. Oh Deus, e as últimas palavras do Senhor foi: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Oh Deus, hoje é um dia de perdão, Pai. Hoje é um dia de recebermos e de darmos perdão. Agradecer ao Senhor pelo perdão que nós recebemos e dar o perdão àqueles que muitas vezes têm nos ofendidos. Oh Deus, muitas vezes somos ofendidos e ao invés de agradecermos ao Senhor, guardamos mágoa. Oh Deus, ajuda teu filho, ajuda tua filha a agradecer e a perdoar, porque é o que nós temos para hoje, Pai. O perdão junto com a gratidão. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo teu perdão. Muito obrigada pelo teu amor, Senhor. Obrigada por tudo, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você que clique no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. E assim nós vamos crescer juntos em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.